Eu comecei essa jornada com autoconhecimento por causa de uma situação muito específica assim, de minha vida, quando eu tomei consciência de que havia um padrão em mim já há um certo tempo de irritabilidade com as duas pessoas mais importantes da vida de alguém, pai e mãe. E eu sinto que nesse processo, quando eu tomei consciência realmente dessa irritabilidade que eu estava, eu acho que a minha mãe me conduziu através do meu inconsciente, de minha alma, para eu poder entender o que era que estava por trás dessa raiva velada. Na verdade, o que estava por trás disso era a saudade. O que estava por trás disso era reconhecer o poder e a força que é uma mãe, e que é uma mãe dentro de mim, dentro de cada um. Então, nesse processo todo, foi quando eu pude entender que aqui dentro da mente da gente acontece um teatro. E aí eu comecei uma jornada e eu sinto em direção ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano e às terapias, como quem vai buscar essa força da mãe, essa força do feminino que há dentro de cada um, e consequentemente eu encontro o meu pai nessa jornada. Porque a vida não se manifesta, não se cria sem feminino e sem masculino. Para que eu pudesse estar aqui hoje, inclusive aqui diante de você falando isso, um homem e uma mulher se encontraram. E eu quis poder mergulhar nessa jornada para compreender o que é este homem e essa mulher enquanto potência, enquanto força de vida e de criação. E aí nesse processo eu entendo que eu precisava olhar para eles através, para que eu não pudesse me manter uma pessoa e um adulto infantilizado. Eu acho que quando você faz 40 anos, muitas coisas na vida mudam, sobretudo o corpo. E a gente caminhar ainda esperando que mãe e pai te dê coisas aos 40 anos de idade, parece que você está um pouco fora da ordem, né? Então eu pude entender que nesse caminho havia muitos personagens que estavam aqui dentro, atuando dentro de mim, ao fazer algumas escolhas. Logicamente, a minha experiência ela é com teatro. Eu há 20 anos trabalho com teatro, eu sou ator, diretor de teatro, e eu pude compreender nesse processo que tudo aquilo que eu criava enquanto uma realidade dentro do teatro, primeiro acontecia dentro da minha mente. Primeiro acontecia na minha imaginação, primeiro acontecia porque eu visualizava tudo isso, né? E o que é que eu pude, ao longo desse processo, descobrindo? Que nem sempre as escolhas que a gente faz realmente são as escolhas que a gente está fazendo. Isso é uma coisa até engraçada de falar, mas é quando você percebe que tem alguém atuando por você. Porque eu, quando escolhi fazer teatro, eu não tive o apoio de minha família por todas essas crenças que existem ao redor da arte, né? Da falta de dinheiro, da dificuldade, da arte enquanto um hobby. Mas ali estava a minha alma pulsando desde criança. Desde criança alguma coisa relacionada à arte estava em mim. Ou desenhando, ou fazendo poesia, ou dançando. Então tinha sempre uma manifestação artística acontecendo dentro de mim. A minha alma se manifestava desse jeito. Mas no momento de escolher uma profissão, eu estava tendo que lidar com os limites de meus pais. Lógico, eu tenho, nos relatos de vida de meu pai, ele conta que ele passou fome. E ele escolhe, eu venho de uma família de servidores e de funcionários públicos, que eu acho que fazem as suas escolhas também por essa história de escassez, que é uma história tão particular, né, nossa, enquanto brasileiro, que se a gente mergulha na nossa ancestralidade, a gente vai entender isso. Então, nem sempre as nossas escolhas são feitas por a gente. Então, se você não integra esse poder e essa força que está ali a teu serviço, mas agora para poder operar a vida do seu jeito, com a sua alma, você vai estar sempre escolhendo a vida em detrimento de alguém que te falou alguma coisa. E aí nesse caminho eu encontro algumas ferramentas terapêuticas que me são muito úteis, a mim primeiro, pessoalmente, e depois nesse processo de facilitar ao outro essa descoberta de sua própria jornada. Então o teatro da mente diz respeito a isso. O teatro da mente diz respeito a como a gente pode mergulhar nessa experiência dos nossos processos mentais, desse teatro que acontece internamente na nossa mente, no nosso inconsciente, e como é que a gente pode reorganizar
Isso sabendo que você pode ser ator, diretor, iluminador, espectador de sua própria obra, tudo ao mesmo tempo. E para isso algumas ferramentas terapêuticas eu utilizo, né? O Theta Healing, as barras de Access, a constelação familiar, cada uma na sua medida e dependendo do que a pessoa que está ali se disponibilizando para ser atendida, ela me apresenta. Dentro do Teatro da Mente tem alguns cursos e alguns workshops que acontecem para que você possa ser criador de sua vida, sabendo que você é o principal ator, a principal obra e que você pode estar em todos os lugares da tua criação, vivendo ela com potência, com alegria, com força.